Olá, estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para todo o sul da Bahia, principalmente você de Itabuna e Ilhéus. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Quero agradecer também a você que nos assiste pela rede mundial de computadores, a internet, através do nosso site tviplay.com.br ou do nosso aplicativo TVI Play Brasil. Lá você encontra também o portal à tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil. Daqui a pouquinho vamos dar os destaques aqui para hoje. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Agora você nos assiste pelo YouTube, através da nossa página TVI Oficial. Compartilhe essa ideia com outras pessoas, vamos espalhar a audiência da TVI por aí. Conto com você, hein? Estamos ao vivo também no Instagram, aliás, no Facebook, ao vivo no Facebook, na página TVI Play Live. E no Instagram também você pode seguir a TVI, TVI Play Oficial. Lá você tem as notícias aqui dos bastidores do programa e muitas informações, tá bom? Vamos compartilhar com pelo menos mais 5 amigos aí. Vamos espalhar a TVI, vamos crescer essa audiência. No programa de hoje nós vamos falar sobre o plano, plano de diretor urbano da cidade de Ilhéus. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso, tem novidades aí. A gente está tentando, inclusive, um contato com o prefeito Mário Alexandre para confirmar uma entrevista dele aqui no programa, para ele falar sobre isso. Vamos falar também sobre política, e o direito na política. Vamos conversar aqui com um especialista, o doutor Alagóis, que já está aqui, daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente. E temos muito mais informações, não é isso, Bárbara? Bom dia, Barbosa, bom dia a todos, é isso mesmo, nós temos notícias locais, vamos falar sobre o programa de estágios em Vitória da Conquista, da empresa EAD, com a Daniela Matos, e também vamos conversar deixa eu ver o nome dele, eu não me recordo agora, mas é sobre a duplicação da BR-116, o empresário Zé Maria, lembrei. Zé Maria vai estar presente também conosco aqui ao vivo. Zé Maria, que é de Vitória da Conquista, Vitória não é da isso? Conquista. A gente vai falar sobre isso, já que está uma polêmica muito grande, lá com a Via Bahia, a BR-116, a Rio Bahia, antiga Rio Bahia, administrada aquele trecho aí pela Via Bahia. E, infelizmente, presta um péssimo serviço lá naquela região do Oeste. A gente vai conversar daqui a pouco, então, sobre esse tema e muito mais outras informações aqui no programa. Vamos comentar também a situação em Brasília. Hoje pela manhã, indígenas se movimentaram aí no Brasil inteiro, fazendo protestos em função da votação da medida provisória que está no Congresso, que tira aí os poderes da Guajajara, do Ministério da Guajajara, de povos indígenas, demarcações de terra. E os índios estão revoltados com essa decisão do Congresso Nacional e fizeram paralisações em estradas hoje pela manhã. A maior de todas foi em São Paulo, na Via Bandeirantes, que liga Campinas a São Paulo, toda aquela região ali de Campinas, não é só Campinas, Ali você tem Jundiaí, tem várias grandes cidades, Limeira, é uma rodovia importante. E ela foi paralisada hoje, desde as 6 da manhã, e só conseguiram desobstruir a estrada quando chegou o pilotão de choque, aí já por volta das 8h30 da manhã. Mas foram mais de 2 horas de grande congestionamento na rodovia Bandeirantes, em São Paulo, e causou um transtorno muito grande no trânsito, está causando ainda, porque depois da desobstrução, aí aquele gargalo que estava ali, soltou e todos aqueles carros foram para o centro de São Paulo. Então, imagina, São Paulo já é engarrafada constantemente e essa ruma de carro entrando tudo de uma vez só na Marginal Pinheiros deve ter dado um nó violento ali no trânsito. A gente vai falar sobre isso porque essa medida provisória, inclusive eu vou aproveitar daqui a pouquinho e bater um papo com a Alá Góes sobre isso. Bom dia, Alá. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui ao programa. Bom dia, Barbosa. Pois estamos aí, para poder discutir e dar pitaco nas coisas. E vamos também, saber do Alá sobre a situação do Moro, Sérgio Moro, que está sendo ameaçado aí de ter o seu mandato cassado pelo TRE de Curitiba, lá do Paraná, já que houve aí uma irregularidade, segundo denúncias do PT, na pré-campanha, já que ele não declarou a prestação de contas da pré-campanha. Aí a gente vai saber do doutor Alagóis. Existe essa obrigação? Porque se existe, nenhum candidato faz. Porque o dinheiro vem para a campanha e não para a pré-campanha, Então, ele tem que prestar conta do dinheiro que ele recebeu para a campanha.
Então, tem fundamento essa cassação se acontecer, né, porque estão dizendo que ele já tem aí pelo menos dos 7 votos, ele teria a maioria contra ele, né, que foram pessoas indicadas aí pelo PT e o último pelo Lula, inclusive, que faz parte lá do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse tema. Antes, vamos conferir a previsão do tempo para hoje em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e também a nossa capital, Salvador. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura máxima 28 graus, mínima 22 graus. Probabilidade de chuva, 34%. Para Itabuna, temperatura máxima 28 graus, mínima 21 graus. Probabilidade de chuva, 24%. Para Buerarema, temperatura máxima 28 graus, mínima 20 graus. Probabilidade de chuva, 24%, tempo parcialmente nublado. Para Itacaré, temperatura máxima 28 graus, mínima 23 graus. Probabilidade de chuva, 30%. O tempo chuvoso em Itacaré. Para Itajuípe, temperatura máxima 28 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 30%. O tempo chuvoso em Itajuípe. Para Ibicaraí, temperatura máxima 28 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 39%. Canavieiras, temperatura máxima 27 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 59%. Chuva para todas essas cidades. Para Salvador, temperatura máxima 28 graus, mínima 25 graus, probabilidade de chuva 8%, tempo parcialmente nublado. Para Porto Seguro, temperatura máxima 25 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 66%, tempo chuvoso em Porto Seguro. E Vitória da Conquista, temperatura máxima 23 graus, mínima 16 graus, probabilidade de chuva 24%, tempo parcialmente nublado. Bom, conferimos aí a previsão do tempo para hoje, né, em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e também a capital, Salvador. E agora a gente vai bater um papo aqui sobre política, né, com o advogado Alagoas, especialista nessa área, né, e a gente começa com a situação do senador, né, agora senador Sérgio Moro, que foi aí o juiz da Lava Jato lá em Curitiba, né, depois foi ministro do governo Bolsonaro, e saiu, né, brigado aí com Bolsonaro, depois se filiou a um partido político e se candidatou. Até aí tudo bem, virou senador, um dos mais bem votados no Paraná, o mais votado do Paraná, né, um dos mais bem votados no Brasil. Agora o PT, né, 2 partidos na verdade, mas o PT encabeçou uma reclamação alegando que ele não prestou contas do dinheiro gasto na pré-campanha. E aí fica a indagação. É obrigado a prestar conta na pré-campanha? Se não houve dinheiro, nenhuma doação para a pré-campanha, como é que funciona isso? Alagoas é especialista e vai falar para a gente. Tem chance de ser cassado, Sérgio Moro, em função disso? Bom, Barbosa, é aquela história, né? Não se inventa norma. Vamos começar desse jeito. E essa questão da prestação de contas na pré-campanha é uma exigência legal que você tem das campanhas anteriores. Inclusive, já houve cassação de mandato por conta de gastos exacerbados na pré-campanha que não foram devidamente contabilizados. E aí, quando você faz a prestação de contas, você tem obrigação disso. Então, não é nenhuma novidade se houver a cassação de Moro em relação a isso por conta de gastos não declarados em pré-campanha. Inclusive, já houve casos em que, inclusive no Senado, né, disputa pelo Senado, onde se gastou muito, vamos dizer assim, gastou 2 milhões na pré-campanha.
e 1 milhão na campanha. E aí aquele gasto maior na pré-campanha do que na campanha levantou o sinal de alerta. Por que isso? Né? Isso se faz, às vezes, com um gasto de pesquisa qualitativa para poder montar o candidato. Você que é do marketing, bem sabe disso aí, que o que se gasta em pré-campanha, existe dinheiro mesmo que vem do fundo eleitoral e do fundo partidário que pode ser utilizado nisso. Então são recursos públicos que ele utilizou na pré-campanha e não há nada de anormal. É porque a gente está acostumado com essa questão da campanha em si, mas existe uma pré-campanha. Olhe como está o quadro em Itabuna, por exemplo, hoje. A pré-campanha está comendo solta. Em Ilhéus também está pegando solto, e nos outros municípios. Se antecipou muito essa questão da pré-campanha, que pela legislação é todo e qualquer ato que você realiza antes do período eleitoral. Nós estamos nesse período, vamos dizer assim, de pré-campanha, mas você não pode, olha a subjetividade da coisa, pedir voto, nem fazer menção à candidatura que você pretende vir a disputar. É um negócio bem subjetivo. Fica a minha dúvida, entendeu? Porque assim, a lei diz que você só pode fazer a pré-campanha, acho que 6 meses antes do período eleitoral, aí é que tá, não fala-se especificamente. Não tem específico, não tem. né? Então, esse período agora pode ser entendido como pré-campanha? Pode. Porque você está fazendo discussão de plano de governo, dizendo o que é que a cidade precisa, o que deixa de precisar, se colocando o seu nome. Então, todo esse período anterior à campanha, ao período da campanha mesmo, que só começa depois das convenções, lá para o dia 10 de agosto, mais ou menos, então tudo isso é considerado pré-campanha. Inclusive, até mesmo as peças que você vem a fazer, convidando a população a fazer parte da convenção partidária. Tudo isso aí é pré-campanha e tudo isso tem custo. E esse custo é importante que, se você recebeu recursos públicos, você contabilize. Se você não contabilizar, olha aí, é porque o Sérgio Moro tem esse, né, toda aquela mística que se coloca, ah não, aí a turma da direita disse, é um absurdo, isso nunca houve. Já houve sim, pesquisem aí, você já teve candidato ao Senado Federal também, que perdeu o mandato por conta justamente de não ter contabilizado de forma correta esses gastos da pré-campanha. Então não é novidade não, por isso que está se colocando aí. Agora, o que vai acontecer primeiro no TRE e depois no TSE, aí, né, ele ainda pode recorrer também ao Supremo Tribunal Federal, né? Você dá risada, mas é o caminho natural. E olhe que ele, enquanto juiz, não estou aqui criando juízo de valor, não, mas ele também dizia que você tinha que ser duro e seguir aquilo que está na lei. E a lei fala desses gastos da pré-campanha. Para o legalista tem que ser legal, né? Agora, Alá, o partido não tem essa maior obrigação, porque essa verba da pré-campanha, né? A gente sabe que é o partido que... Olha bem, o partido candidato pega... nenhum tira dinheiro do bolso. Não tira, mas olhe bem. Nem pode, né? Só 10% não, é isso, você tem 10% daquilo que você declarou, aí você pode colocar. E fazer aquela vaquinha, né, eleitoral também. Mas olhe bem, né, o partido recebe o dinheiro, mas encaminha para a pessoa. Certo. E a partir do momento que o partido recebeu e encaminhou ao candidato, a responsabilidade é dele. Mesmo se ele está inscrito ainda em qualquer chapa eleitoral. E olhe, detalhe, mesmo depois da campanha. Teve um caso, vou citar um caso aqui em Itabuna. Capitão Azevedo foi candidato, se comprou um celularzinho, e daquele celular peba, que o Azevedo não gosta de celular com muita tecnologia, só não. Para receber e falar. Exatamente. Usou um bichinho daquele ali durante o período da campanha, mas foi comprado com nota, com tudo direitinho para a campanha. Acabou a campanha, ele é obrigado por lei, como foi, a devolver o celular ao partido, que vai notificar, que vai fazer toda a contabilização dali. Por quê? É instrumento da campanha eleitoral, não é dele pessoal. É o que muitas vezes acontece com outros candidatos por aí. O cara fica confunde, porque fica mesmo. Tanto que notificações acontecem por conta disso. A pessoa tem que lembrar de que o dinheiro é público, é meu, é seu, é nosso, e precisa ser contabilizado e devolvido, se for o caso. Que aí a Justiça Eleitoral vai ver o que é que vai fazer daquele celular, ou o próprio partido pode utilizar, né? Mas não pode ficar para a pessoa. Se o Moro não agiu de forma correta, ele, como juiz federal que foi, sabe muito bem. E ele condenou muita gente por conta justamente de descumprir a lei. Aí, amigo, é aquela história, vale para os outros, mas não vale para mim? O pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Por falar nisso, rapaz, o Deltan tá aí, né, as voltas para ver se reverte a situação.
É possível, Alá? Não, eu não vou nem falar em Supremo agora, né? Porque a gente sabe se cair no Supremo, todos os juízes ali foram colocados pelo Lula e vai acabar... Rapaz, tem juiz que foi colocado ali pelo Bolsonaro também. Mas é a minoria, são Mas dois ele votos. tem acompanhado. O interessante é isso, a gente fala muito dessa questão ideológica. Agora, se fosse apenas essa questão ideológica, por que essa turma tem acompanhado sempre a maioria? Veja se há divergência nos julgamentos que estão sendo realizados. Mas você sabe mais do que você é o grande profissional da área, eu não sou nada, nem rábula, né? Nessa parte aí eu não entendo muito de lei, não. Sou curioso de observar. Mas você sabe que a lei, né, vai pela interpretação e uma boa interpretação do relator acaba que convence os demais, né? Pois é nisso que às vezes quem está de fora, né? E é bom que todo mundo seja curioso. Bom seria se todo mundo fosse assim como você, Barbosa. Curioso. Porque o que é que acontece? Às vezes a pessoa, por conta dessa ideologia exacerbada que nós estamos vendo nos últimos anos, essa polarização que não é boa para ninguém, nada, às vezes tudo que você coloca não pede nem um tempinho, dando uma lida para ver em que se embasou, ou houve alguém que seja um tanto quanto imparcial no negócio, e aí já, foi fulano, eu sei o que vai acontecer, vou picar o pau, porque isso não presta, não é bem assim. Se fosse assim, esses outros ministros que foram colocados lá pelo Bolsonaro iriam se posicionar de forma, né, ideológica, vamos dizer assim, mas o voto não, é a lei que está sendo colocada. Aí você diz, mas por que muda tanto? Porque vai depender do julgador, tem as impressões pessoais de cada um que vão estar dentro do julgamento dele. Quando eu faço um comentário aqui, é claro que eu vou estar emitindo a minha opinião pessoal em cima de alguma coisa, mas vai ser embasado na lei? Vai ser embasado, mas é minha opinião pessoal. Eu não vejo tanto assim, não. O que a gente viu no processo do Dallagnol, ele está contestando, ainda está aí em vias de embargo, de declaração e tal, né? É essa questão aí também da prática de abuso de poder. Será que ele saiu, pediu para sair antes porque ia ser cassado ou não? É juízo de valor, os juízes estão lá. Cabe ele ainda ter recurso dentro do próprio TSE, né? Daqui a pouco vai para o Supremo, porque é matéria constitucional também. Vamos ver como é que vão se posicionar os ministros, principalmente esses que são mais ideologicamente à direita. É isso que também a grande população quer ver. Mas a gente sabe que o Moro, depois que rompeu com o Bolsonaro, ele perdeu essa ligação com a turma da direita, né? Ele ficou meio que solto. Né? Ele não tem hoje o apoio dos bolsonaristas, né? O eleitor do Moro foi aquele defensor da Lava Jato, que hoje nem todos são bolsonaristas, né? Tem esse detalhe. Tanto que o movimento lá dos jovens ali de São Paulo, né? O MLB, né? É uma coisa assim. Sim. Eles apoiaram o Sérgio Moro, mas não apoiam o Bolsonaro mais, né? Já tinham rachado há muito tempo. É aquela história do extremismo. Hoje você falou em bolsonarismo, você fala em extremismo. Extremismo. A extrema-direita e a extrema-esquerda. Exatamente. Então, isso não ficou legal. Então, aqueles que se posicionam como de direita, mas não são extremistas, estão tentando um novo caminho. Olha aí onde se posiciona o Zema mesmo, que é governador de Minas Gerais, o próprio Tarcísio em São Paulo. E você vê que eles tentam se descolar dessa questão bolsonarista, porque virou uma coisa extremada, né? Ideologia. Eu acho até que essa coisa do extremo hoje dividiu o mundo, não é só o Brasil, né? Você vê que os Estados Unidos hoje um lado é Trump, outro lado é Biden, ninguém fala em outros partidos, em outros candidatos. Quer dizer, nos Estados Unidos só tem 2 partidos mesmo, né? Mas essa dicotomia está no mundo inteiro e isso é ruim. Porque você fica, há anos atrás a gente tinha a turma do PT, os extremistas, torcendo contra o governo Bolsonaro. Agora a gente tem a turma do Bolsonaro torcendo contra o governo Lula. E você vê, do mesmo jeito que coisas boas, e teve coisas boas no governo Bolsonaro, mas a turma do PT apontava, dizia que não era, que era assim, como agora tem coisas boas que o governo Lula está fazendo. E a turma de Bolsonaro, e fica aquela justamente, a gente no meio, vendo para que lado é que vai, enquanto não aparece alguém para mudar esse cenário. Eu acho difícil, viu? Eu estou achando difícil porque é uma divisão que você está vendo no mundo inteiro. E aí fica como se você estivesse aí na ponta de um barco e eu na outra ponta, né? Você vai remar para um lado, do aqui rema de outro. E o barco não vai sair do lugar. Pois é bom para quem girando. Isso? Eu acho que é bom só para quem está dentro do processo, que vai ser beneficiado. Agora, nós da população que vamos sofrer com isso aí. E essa questão de descontinuidade administrativa é ruim. É péssimo. Olha como era Itabuna 20 anos atrás e olha como está hoje. Conquista como era 20 anos atrás e como está hoje. Aí você vem dizer, não, mas você está falando do aspecto, isso aqui. Não estou não. É só olhar.
gente... não, a Conquista hoje é a terceira cidade da Bahia. Quando eu me formei, eu fui logo para a Vitória da Conquista. Chegando lá, não tinha advogado, Aí. principalmente que militava nessa área de direito público, lá em Conquista. Eu recém-formado, nadei de braçada, fui professor da universidade e tudo isso por conta disso. Vou eu voltar à Conquista hoje, você tá doido, é uma potência. E Itabuna a gente tinha certa dificuldade. Agora, querendo ou não, teve continuidade administrativa. Se é de direita, se é de esquerda, se é de... Não importa. Houve uma continuidade administrativa, coisa que a gente nunca viu em Itabuna, que sempre fica nessa de não querer repetir gestor. É bom, é ruim? Os fatos estão aí para poder comprovar que foi ruim no caso de Itabuna. Itabuna foi péssimo, né? Claro que o eleitor, ele tentou acertar, né? Sim. Ele não gostou daquele prefeito, falou, não, eu vou apostar no outro. Mas, infelizmente, também ele deu azar, né? Porque todos que apostavam, um era pior que o outro. E né? aquela história, né? Ficamos aí, 10 anos repetindo, né? Repetindo. Tirava um, botava outro, o outro voltava, e aí desfazia o que o outro fazia. Então foi ruim também essa questão aí, de lá para cá. Como um já faleceu, né? Fica mais difícil. O outro politicamente também está morto. Não sei, olha, tem esse negócio de dizer que político está morto. Mas aquele não ganha mais, não. Não sei, não é aquela não. História, não sei. Não ganha e ele politicamente, assim, perdeu a inteligência que se é que ele tinha há algum tempo, né? Não sei se o que levou ele a ganhar foi a inteligência ou se foi a militância naquela época que era gratuita, não tinha essa militância paga, né? Enfim, vários fatores que levaram ele a ser prefeito daquelas vezes. Mas agora ele se afasta das pessoas, ele afasta as pessoas dele. E outra coisa, ele não tem nenhum grupo dentro do próprio partido. Se você entrar hoje no partido e conversar com membros do partido dele aqui, eles não querem saber dele, entendeu? Os que estão hoje dentro do partido foi ele que colocou e as pessoas que estão lá no partido fazendo política realmente, ao lado do governador, dos outros lá deputados, né? Não querem saber dele, ele está isolado. Então, por isso que eu digo, ganhar ali vai ser difícil. Mas, para o bem de Itabuna, eu acho que a gente não tem que ficar olhando para o passado, a gente tem que olhar para frente, né? Eu acho que a eleição de Augusto, de certa forma, foi benéfica para a política local, porque renovou. Senão a gente ia ficar Azevedo, Fernando morreu, aí vem Azevedo de novo, né? Nada contra Azevedo, né? Mas ele já teve a sua chance. Eu acho que precisa dar chance a outro, né? Se a gente não tivesse a lei de reeleição no Brasil, a gente tinha que se acostumar com isso, né? Agora, cabe aos partidos também saber escolher os candidatos, né? E o eleitor ver se merece ou não a reeleição. Por exemplo, o Augusto está trabalhando muito aí. Talvez lá, daqui a um ano, as coisas mudem, né? E ele consiga tirar essa rejeição que está aí. Eu estava agora num evento ali dos 35 anos de uma cooperativa aqui que tem um banco, né? Comemorando. E tive a oportunidade de bater um papo rápido com o Rosivaldo Pinheiro, que tá é lá o secretário de governo. E você observar, da chegada de Rosivaldo para cá... Mudou, né? Mudou. O prefeito está mais presente, está indo para a rua. Eu acho que ele ainda está muito no gabinete. Ele tem que ir mais para a rua. Mas eu já vi um vídeo dele asfaltando ali a ponte no final de semana, né? Não, é isso. Ele está ficando em Itabuna no final de semana. O que havia uma crítica muito grande com relação a essas constantes ausências dele aqui. Né? E ele mudou. Eu acho que ele percebeu, deixou de ouvir os puxa-saco, que olha, você mesmo sabe, na política não deixa de ter. Pior coisa é puxa-saco. Pior coisa é puxa-saco. E começou a fazer política de verdade. Agora não tem que ter medo, não. Tem que ir ouvir, dar a cara a tapa, porque o povo quer ver o prefeito. O prefeito fica no gabinete, ele diz, não, mas eu estou atendendo, estou saindo de lá meia-noite, 1 da manhã. Não importa. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Por mais que você trabalhe, você tem que ir para a rua e dar a cara a tapa. É bom. Estou gostando de ver aí, vamos ver. Daquilo que a gente comentou aqui mesmo. Marão também. Estava na mesma situação de Augusto, no mesmo período. Conseguiu reverter porque caiu para dentro. Augusto, ele pode ser tudo, menos burro. Não, burro ele não é. Nunca foi. Nunca foi, muito pelo contrário. Então, eu acredito que ele vai agora ouvir quem tem que ouvir, e Rosivaldo Pinheiro é uma dessas pessoas, né, que eu reputo aqui como um dos mais brilhantes, vamos dizer assim, e articulados políticos grapiúnas. Se ele ouvir um pouquinho o Rosivaldo e outros que estão ali querendo, né, contribuir para a melhoria de Itabuna, só quem tem a ganhar é ele e a população. Inclusive, Augusto, né, como eu disse, foi bom para Itabuna ele ganhar, e ele tem tudo, rapaz, para ser o que Itabuna só teve com Fernando Gomes, que é um líder político, uma liderança, né?
que Augusto é jovem, bem relacionado. Muito bem relacionado. É articulação nacional, com, estadual, deputados, muito boa. senadores, governadores. Então, ele é um cara que tem experiência no legislativo, sabe como transitar no legislativo, né? E teve acesso aí a dinheiro, a gente está vendo aí, chegando asfalto para Itabuna, chegando o dinheiro emprestado, né, para tocar obras. Isso é muito bom. Então, se ele conseguir, ainda que não seja reeleito, mas fazer um grupo forte, né, e se manter forte em Itabuna, depois se eleger, quem sabe, um deputado federal, né, ou até mesmo estadual, ele pode vir a ser esse grande líder que falta hoje. A gente ainda está órfão disso. Nós né? estamos, o Itabuna e a região vive um vácuo político. Muito Rapaz, quando a gente viaja pela Bahia e vai, principalmente o sertão, você vê cidades menores do que Itabuna, tendo deputado federal e deputado estadual. Você pega Euclides da Cunha. Euclides da Cunha é uma cidade de 35 mil habitantes. Lá você tem um deputado federal, você tem um deputado estadual. O sertão, você vai ali para Ribeira do Pombal, tem deputado estadual. Você segue o sertão porque eles sabem. Eu acho que o mal do Cacau foi isso. A gente foi muito rico. Então achou que não precisava, mal acostumado. A gente resolvia as coisas sem precisar dos outros. Né? E aí, por conta disso, a gente não notou que nós ficamos pobres. E aí nós precisamos dos outros. E continuando votando fora. Você vê, se você dá uma puxada aí, na última eleição de deputado federal mesmo, que a gente não conseguiu eleger ninguém daqui, mais de 100 foram votados entre Itabuna e Ilhéus. Um absurdo. Você vê. 5 mil votos para um, 3 mil votos para outro, 1.000 votos para outro. Aí você pega, né? Aí você pega, nós elegemos o quê? Soane, estadual e Pancadinha em Itabuna. Pancadinha majoritariamente com o voto de Itabuna. Agora, Soane, se não faz o corre no estado, região, não ia ganhar. Então é aquela história. O voto de Pancadinha está errado? Não, está correto. Agora, por que não aparecem outros Pancadinhas aqui? Exato. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse voto regional, porque tendo voto a gente tem voz, tem vez, e aí os recursos vêm. A gente não tem precisa ficar pedindo para deputado de outra região, mendigando para vir nos ajudar. Nós, entre Itabuna e Ilhéus, nós temos mais de 250 mil votos. Dá para eleger pelo menos 2 deputados federais. 2 federais, uns 5 estaduais. Agora, pulveriza os votos, vem o povo de fora que vem igual gafanhoto, só para sugar, depois não traz nada pra gente, e a população depois fica reclamando. Ah, meu Deus, o político, eu não gosto de política. Lembre-se, você que não gosta de política, você é governado por quem gosta. Se você, a partir do momento, largar isso pra lá, vai acontecer como nós estamos hoje. Olhe Conquista como tá. Vitória da Conquista tem o quê? Tem 2 deputados federais de lá, tem vários estaduais, então, e a gente aqui, chupando o dedo? E é isso que eu digo da falta da liderança, porque a liderança não é aquela só que ele se elege, né? Por exemplo, eu disse aqui, Augusto pode ser amanhã depois deputado federal, pode vir a ser, né, um estadual, mas o líder é aquele que também faz outros líderes. Sim, que não tem tem medo. que ter medo. Não pode ser mandacaru, que não dá encosto nem sombra para ninguém. Não. E o grande problema de nossa região é esse, parece que fica com medo de sombra, de sombra. Não pode ter medo de sombra. O líder vai ser líder. E se você não tiver medo mesmo de estar com... Eu mesmo, olha, eu só contrato gente lá pro meu escritório que seja pelo menos melhor do que eu. Eu não tenho que ter medo não, porque até me força a estudar mais, a querer correr atrás e não me acomodar. E não se acomodar. O ser humano tem esse defeito, né? Não vou deixar e tal, mas não pode ter. Eu garanto que Augusto mesmo, se botar aí, gente como Rosivaldo, mais gente como ele perto dele, só tem a ganhar e vai forçar ele a correr, a ir atrás. E quem ganha? A cidade. Olha aí a inteligência do PT, né? O PT na Bahia, Wagner foi 8 anos governador, colocou Rui. Que era um técnico. Era meio lá, meio cá, mas mais técnico que político. Exato. O Wagner apostou nele e nos votos do prestígio que ele tinha, elegeu Rui. Aí ele poderia voltar depois, 8 anos depois, né? Já, mas ele pensou... Vou fazer outro líder, vamos botar aí Jerônimo. Então é assim, não pode ser só em torno dele. Tem que criar um grupo forte e você ser líder daquele grupo. Justo. Antônio Carlos Magalhães mandou na Bahia há quantos anos? Pois né? E ele também não tinha medo, criava e pegava sempre quadros técnicos. Paulo Souto era o geógrafo, ele tornou ele governador. César Borges. César Borges era técnico, né? Se Sim, administrador de empresas. De Jequié, se tornou governador. Aquele que morreu no acidente aéreo, né? Que era do banco. Que é o Clériston Andrade. Era do Baneb, né? Isso, era do Baneb. Teve Clériston, teve o próprio
Baçaí, que era foi um prefeito de técnico, Salvador, Mário Kertz. Mário Kertz. Ele tinha essas pessoas que ele colocavam lá. Né? Ele que lançou todo mundo na Pois política. E ele se tornou o grande líder de todos eles, né? Não pode é ter medo. Não pode é ter medo. Eu acho que o medo é inimigo de tudo, né? De tudo. Eu acho que alguém precisa conversar isso com Augusto. Ele tem que se enxergar um líder, né? E construir um guarda-chuva para abrigar os políticos novos. Mas ele já está começando. Eu estou vendo. Olha, essa ida de Rosivaldo, para mim, é um divisor de águas, porque também abrir caminho no meio de puxa-saco que tem ali. E Augusto também, viu? Eu tive a oportunidade de algumas vezes conversar com ele. Eu achava ele muito volúvel no sentido das decisões, né? Ele tomava uma decisão agora, daqui a pouco ele já gostava de outra coisa, ele falava, não, eu vou mudar para aqui, para ali. E você não via ele fincar o pé em uma situação. Falar assim, não, sim, eu vou defender isso aqui, né? Como o Fernando fazia. Como o Fernando fazia. Então, acho que isso falta em Augusto, para ser esse líder que a gente precisa, né? Mas ele é novo, como você mesmo colocou, né? E Augusto é uma esponja, viu? É um cara que não tem essa formação, né? Toda tal, mas é uma pessoa que absorve e entende muito, que muito técnico não entende. Às vezes a pessoa até tenta enrolar Augusto mas e não consegue, não. Porque ele é bom nisso. Agora, é nisso, ele nunca foi executivo. Você governar uma cidade complexa como é Itabuna não é para todo mundo. Ele montou um time, vamos dizer, razoável. Já mudou as peças aí, o que é normal e é natural. Agora, eu acho que ele tem que dar um pouco mais de autonomia ao seu secretariado, para que eles possam fazer a coisa. Eu vejo ainda Augusto um pouco centralizador demais. Tá melhorando? Tá. Mas ele precisa melhorar mais. E cobrar resultado. Porque se você bota, né, o cidadão ali como secretário, é porque você confia no taco do cidadão. Exatamente. Então dê autonomia, deixa ele fazer. Se ele não corresponder, muito simples, tira. Tira, porque no final a caneta cheia de tinta está na mão de quem? Então quem resolve é ele. A gente vê os entraves. Quer ver um entrave que não se resolve, não sei porquê, e fica arrastando? A Zona Azul. Olha quanto tempo tem isso que não anda. Agora, aí você conversa com um secretário que é responsável pela parte. Não, estamos aguardando o quê? Vamos ver, rapaz. Tem que botar para correr. Eu acho que o grande gestor é esse, que justamente escolhe bem seus liderados e delega e cobre. Eu acho que só está faltando isso. Melhorou, mas falta mais, Augusto. Doutor Alain, a gente tem observado a polêmica com relação a Augusto Castro dos 7 milhões do Itapedro, né? Porque teve até manifestação contra essa iniciativa da contratação de bandas de altíssimo cachê, né? Até 700 mil, como Wesley Safadão. E a reforma do estágio e outras demandas da cidade de Itabuna ficaram em aberto. Qual a sua opinião com relação a isso? Vamos lá. Primeiro, eu não tenho procuração para defender Augusto, né? Para deixar bem claro que eu estou isento nessa questão aí. Eu acho importante as duas coisas. Tanto a realização de festas, porque é importante, gera e aquece a economia. Exato. Os números que foram trazidos pelo Aldo, né, que é o diretor da FIC, são importantes e ali serve justamente para mostrar o quanto se aquece a economia regional, ainda mais nesse período que nós estamos vivendo. E olhe que os dados que ele apresentou, relativos ao ano passado, você ainda tinha competição com o Pedrão de Eunápolis, que você não vai ter esse ano. Não vai ter, não? Não vai ter. Vai ter eventos menores, lá localizados, vai ser uma coisa mais para a cidade de Eunápolis. Não vai ser aquele grande que vai, né, um evento regional. Toda, né? Então, na região sul da Bahia, você só vai ter o Itapedrão, que já por si só já vai né, trazer aí uma expectativa bem maior de ganho, tanto para a população como para o todo. Eu acho que a gente não pode se prender apenas disso. Existem verbas específicas. Você vai dizer assim, os 700 mil é muito, depende do retorno que ele vem a trazer. Nós precisamos da praça esportiva, o Itabunão reformado? Sim, precisamos. E o próprio, né, com conversas aí com pessoas próximas ao Augusto, né, disseram que se o governo do estado que está devendo isso, sim. Foi uma promessa que foi feita de campanha do Rui Costa, enquanto era ainda governador e estava ali querendo eleger o atual governador, de que iria fazer, né, o estádio daqui de Itabuna. Se escolheu outra prioridade na questão da água, mas isso não o isenta de ter que fazer. Principalmente agora que Itabuna está com 2 equipes, o Grapiúna já está 100% na segunda divisão, provavelmente vai disputar a primeira divisão do Baiano junto com o Itabuna no que vem, e vai ser uma
absurdo a cidade continuar mandando com 2 equipes fortes disputando a primeira divisão, tendo seus jogos em Camaquã ou em outra cidade. Isso aí, esse absurdo não pode ter. Eu acho que 8 milhões é pouco para uma cidade como o tamanho de Itabuna, com a população que não é só de Itabuna, é regional, que vem ver o jogo, vem ver, assistir, e é um lazer para toda a população. Tanto a festa, como também a questão do estádio. Se o governador não vier fazer, o próprio interlocutores junto ao Augusto disseram que a própria prefeitura iria bancar, porque teria condição de poder fazer isso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu, inclusive, desculpe interromper, eu falei aqui essa semana que se eu estivesse no lugar do prefeito, se eu fosse o prefeito, o que é que eu faria? Eu pegaria funcionário da própria prefeitura, pedreiro, mestre de obra, né? A equipe de trabalho que faz manutenção, e já mandava limpar o estádio, observar, né? Fazer o levantamento do que tem que ser feito e o que podia ser feito pela própria prefeitura. Ah, vai gastar 100 sacos de cimento ou 200 sacos de cimento. Vamos fazer uma licitação, vamos comprar e vamos começar a fazer. Tirar a infiltração da arquibancada, né, dos vestiários. A parte Isso dá para fazer sem construtora. E gastaria bem menos, porque a construtora tem que obter o lucro, né? Que ninguém vai trabalhar de graça. Sim. Então, se a própria prefeitura faz, está economizando. Eu acho que economizaria bem mais. Desses 7 milhões aí, eu tenho certeza que cairia para uns 4 milhões ou menos. Porque você revitalizando os vestiários, tirando a infiltração, né? Acabou o problema. O grande problema ali é a parte elétrica, viu, rapaz? E tem a Você parte que fazer a elétrica que é o mais substituição. caro. E Ali, os refletores, né? É isso. Ali o mais caro é os refletores. Eu acho que desses 5 milhões, aí, os 7 milhões, uns 2 milhões ou 3 são só de iluminação. É isso. Porque a iluminação, além dos refletores, tem toda a cabeação e o cabo, não é um cabo qualquer, Não, né? não é. É isso que eu tô vendo muito palpiteiro aí dizendo que com 2 milhões... Não faz, não. Não faz. 2 milhões é para reformar o gramado ali, os vestiários, né? Isso. Agora a parte de iluminação é muito cara. Não, porque agora vai aparecer um bocado de gente que vai dizer que vai... Com 1 milhão faz. Não faz, não. Não faz. Ó, um refletor hoje a gente usa aqui na televisão, ó, é R$2.000, um refletorzinho desse. Olha Imagine para botar ali no estádio, que é um gigante, né? E de LED. De LED, que agora mudou. Aí o refletor também não pode ser colocado do nada, ele tem que ter uma estrutura, uma gaiola, que tem que ser de alumínio, ou de material que não oxida, né? Não Olha aí, tá vendo? É isso que quando a gente vai conversar um debate desse aí, a pessoa vem, aí você começa a contrapor, não sei o que, você não tá vendo, tá ganhando alguma coisa. Não é, gente. É puxar a realidade. E outra coisa, viu lá, uma iluminação dessa, você tem que fazer o pedido, aí o engenheiro da empresa, você manda a passagem de avião, hotel, olha aí, né, e alimentação, aí ele vem, vai passar uma semana ou mais na cidade, vai subir no local dos refletores com o aparelho para medir a distância da luz, para ver realmente qual o tipo de refletor que vai chegar lá, porque tem que iluminar o estádio inteiro, né? Fazer todo o estudo e dizer, não, aqui precisa de 60 pares de refletores ou 50 pares, né? Do tal refletor com tal potência. Olha aí. Aí sim que vai efetivar essa licitação e contratar o serviço da empresa para trazer a luz, pagar, né, claro. Sim. Trazer a luz, eles botarem dentro dessa medida, dentro desse projeto e depois testar. Então é um processo aí que leva até meses, porque Sim. vai envolver a licitação, né? A vinda desse técnico aqui, depois a concretização da compra e depois as instalações. O meu medo é essa demora, porque o Itabuna, por exemplo... Já. Não, e o Itabuna vai ter que falar agora em novembro. A CBF tem que fazer a vistoria para a Copa do Brasil. Para poder dizer, porque é Copa do Brasil, Copa do Nordestão, né? Então, e a Copa do Brasil, olha lá, o primeiro jogo é na casa do Itabuna, porque o time menor recebe o visitante, que é o time maior. Olha aí. Que vem jogar por um empate, né? E o Itabuna joga por uma vitória. Porque o primeiro jogo é um desafio. E eu quero ver como é que vai ser. Daqui a pouco a gente vai ter que jogar essa onde em Salvador, porque Camaquã não tem condição de ter jogo CBF, lá. O estádio é pequeno. Dá para jogos regionais? Dá. Agora para grande jogo não tem. Palmeiras, um Flamengo, não dá. Porque a gente não sabe quem cai na chave do Itabuna. Pode ser um Palmeiras, pode ser por exemplo, o Palmeiras foi adversário do Conquista. O primeiro jogo que o Conquista fez na Copa do Brasil. Aí. O Jacuipense é o Juazeirense, Juazeirense, né? Pegou o Palmeiras, também. Então a gente pode pegar um Palmeiras, um Vasco, um Flamengo, um Fluminense. Aí já pensou, vai ter que jogar onde? Em Camaquã, em Barro Preto? Não dá. Não dá, porque esses times hoje cresceram muito, eles não aceitam mais qualquer vestiário. Não, e não é nem crescer. Você acha que um Palmeiras e Itabuna, ou um Corinthians e Itabuna, um Flamengo e Itabuna, vai vir quanta gente? Eu acho que o Itabuna é pequeno. Com certeza. E outra coisa lá, a iluminação tem que ser própria,
porque vem televisão do Brasil inteiro para transmitir o jogo, né? As cabines As de cabines rádio, de rádio e televisão, televisão tem que estar tudo prontinha. Então não é qualquer reforma, né? E não pode ser rápido. Não. E nós já estamos em junho. Olha que a gente começou a falar isso em dezembro. Pois é. Nós estamos em junho, daqui a pouco acaba o O ano. governador está dizendo que vai vir aí na região para anunciar essa reforma do Itabunão. É. O meu medo é o prazo. Que ele prazo. vai reformar? Vai. É. Agora, será que vai ter tempo da gente mandar jogos aqui para esse ano que vem? Pois é, aí é que fica a dúvida. E eu queria te perguntar, que você é da área jurídica, sabe melhor do que eu. O governador Rui Costa, quando deixou a Bahia, o governo foi para, né, ele cumpriu o mandato dele, foi para Brasília, ele já tinha deixado a licitação pronta para essa reforma do estádio. Pelo menos foi o que ficamos sabendo, né? Que esse dinheiro já estaria até separado. Olha bem, dinheiro eu acho que ele não deixou separado. Licitação você pode até ter feito. Agora, a licitação não é certeza de que você vai concretizar. Porque a licitação pode estar ali e não ter dotação, tá faltando recurso e tal. E aí o contrato não é assinado. Enquanto você não assina o contrato, não inicia. Mas você lembra que o governador Rui Costa assinou a ordem de serviço e tudo? Já tinha assinado a ordem de serviço. Quantas ordens de serviço foram assinadas da estrada aqui em Ilhéus Itabuna, feita, né? E só agora no final é que foi feito. Então, é isso que a população às vezes não entende, né? E começa a ter descrédito quando vê um político chegando, tô assinando a ordem de serviço e tal. Isso vai realizar nada, vai fazer nada. Então, o que a gente espera do governador, do atual governador Jerônimo Rodrigues, é que cumpra sua promessa de campanha, né? Cumpra aquilo que o seu antecessor, que é o seu, vamos dizer, pai político, veio aqui na região e pediu a confiança e teve votos aqui. Se teve menos votos que o ACM Neto, isso não tem nada a ver. Mas teve gente votos que votou. E ele ganhou a eleição graças aos votos de Itabuna também. Então, e não é nessa questão do estádio, né, trazer esses grandes jogos, vai beneficiar toda uma região com mais de 1,5 milhão de eleitores, que é o que nós temos aqui. Exatamente. Então, seu governador, olhe com carinho para esse pedido da região, traga água, que é importante, mas uma praça esportiva grande na cidade de Itabuna é importante para a região do Cacau como um todo. Pense nisso. E outra coisa também que eu já chamei a atenção aqui, que o prefeito Augusto Castro, no início do ano, disse que esse serviço da água era com recurso próprio, 8 milhões. Ele anunciou isso na televisão, em todo lugar, inclusive aqui falou. Aí depois o governador deu os 8 milhões. Então, isso quer dizer que ele tem 8 milhões em caixa. Se ele ia pagar água e o governador já vai pagar água, né? Aí entende-se isso. Nós estamos aqui com o entrevistado no link, doutor Alá. Ele é de Vitória da Conquista, o nome dele é Zé Maria Caires. E ele vai conversar com a gente agora também. Ele comentou até de Vitória da Conquista, doutor Alá. E esse empresário, ele faz uma mobilização social ali em Vitória da Conquista, né, apoiando a duplicação da BR-116. Bom dia. Inclusive é bom lá participar desse papo aí, né? Que a Via Bahia presta um péssimo serviço lá. O Zé Maria é pioneiro aí em Vitória da Conquista, né? Em lutar pelas causas aí da cidade, da região. Bom dia, Zé. É prazer ter você aqui, viu? Bom dia, é um prazer estar falando com os espectadores da região inteira, da audiência da TV, e dizer que para a gente é um prazer, né? Estar participando desse movimento. O nosso movimento é um movimento antigo, ele vem há mais de 10 anos, fizemos uma campanha que foi memorável, que foi a campanha pelo aeroporto de Vitória da Conquista, que nós conseguimos, e assim que conseguimos, nós travamos essa nova luta. São mais de 23 entidades e empresas que participam desse movimento, temos 150 empresários renomados na região, que também trabalha com prefeitura, com câmara. Então é um movimento suprapartidário, mas que tem obtido êxito na sua trajetória. Eu soube que na última reunião que teve aí com o representante da Via Bahia, né, houve até um deboche, né? Parece que o rapaz é português, né? E falou que a empresa estava dando prejuízo, que não tinha condição de fazer essa duplicação, né? Como é que vocês reagiram a isso, Zé? E quais os próximos passos aí? Eu queria dizer que nós estamos assim, bastante avançados. O pessoal entende que o prejuízo da Via Bahia é uma piada de português, né? Porque a Via Bahia tem um faturamento de 700 milhões por ano, embora eles declaram que é apenas 350 milhões, mas tem levantamentos que demonstram que a contabilidade deles não condiz com a verdade.
Mas eu queria dar uma informação interessante. Existe uma briga da Via Bahia com o governo federal, que é pelo reequilíbrio do contrato, uma coisa que é prevista em lei e que o próprio contrato também previa isso nas suas cláusulas. E durante muitos anos a Via Bahia não conseguia entender com a NTT. E agora a NTT já criou uma nova portaria, está discutindo as bases do acordo. A gente trabalha fortemente para que ainda este ano a gente faça um acordo onde há o reequilíbrio, claro, cedendo alguma parte, a Via Bahia tem que ceder uma parte, o governo tem que ceder outra parte, mas o que se tem agora, o que tem agora é um acordo consensual que está sendo trabalhado com a NTT e provavelmente ainda nesse segundo semestre de 2023 nós teremos o início da duplicação da Rio Bahia, que é muito importante, não só para a Vitória da Conquista, mas para a Bahia e para o Brasil. Tem um viaduto aí, né, na passagem, o cruzamento aí da 415, né, que sai daí, vem até Ilhéus, né, com a 116, né, que ainda está com aquele trevo ali perigoso. Ali é necessário, ele é perigosíssimo aquilo ali. Na verdade, são cinco viadutos. Um é esse, tem o Centro Industrial, tem o da saída de Barra do Choça, tem a saída de Anagé. Na verdade, são 6 viadutos necessários. Esse da saída para Itabuna e para Ilhéus é o mais complicado, porque ele fica também, é o acesso ali da DAS, da fábrica da DAS, da Urb 6 e de vários condomínios que tem também naquela região. A gente tem contado muito com o apoio dos carreteiros, que eles ficam com tanta pena da fila, com tanta complacência, que eles param o caminhão, eles param a carreta e esperam que vários carros passem e eles, de livre e espontânea vontade, permite que o trânsito ali flui. Então, ali é realmente o pior de todos, é o mais complicado e acontece todo santo dia. Chova ou faça sol, acontece colisões ali, acidentes e até morte tem acontecido. A Via Bahia tem um levantamento de 176 mortes por ano que acontece na Rio Bahia. Então é uma coisa assim muito grave e que tem que ter providências urgentes para salvar tantas vidas que são ceifadas de jovens que poderiam estar produzindo nesse Brasil. Rapaz, e a região ali é muito importante. A gente comentava aqui há pouco, né, Zé, com o Alá, né, que conhece aí Conquista também, já morou aí, foi professor aí na faculdade, do desenvolvimento, né, Conquista veio tendo nos últimos anos, se tornou hoje a terceira cidade da Bahia, né, e coisas como essa tem que acontecer logo, né, Conquista tem que ser muito respeitada aí, porque hoje é uma cidade importante da Bahia e a Via Bahia precisa realmente fazer esse trabalho. Agora tem um trecho aí também, né, que passa já dentro do município, né, que é aquela região ali, se não me engano é o bairro Brasil, né, fica de um lado e a parte de Conquista do outro e a BR cruza no meio ali, né. A gente chama aquilo ali de anel viário, né, onde contorna a cidade. Quando foi feito o anel viário, imaginava-se que levasse 20 anos para que ele fosse superado. E hoje a cidade ela já está, esse anel viário já está dentro da cidade, dentro da zona urbana, mas existe também uma previsão de fazer a duplicação daquela área. Toda aquela área também tem sido complicada. E Conquista, eu queria falar com vocês que estão nos ouvindo, que ela tem crescido bastante pela estratégia. Hoje ela está numa região geográfica privilegiada e muitas empresas têm vindo para a Vitória da Conquista. O Centro Industrial de Vitória da Conquista, por exemplo, hoje já não suporta mais a quantidade de empresas que quer se instalar aqui. Vitória da Conquista cresceu nos últimos 4 anos, mais de 6 mil empregos só na indústria, sendo que o nosso forte é o serviço da área de educação e da área de saúde. Então, acho que Vitória da Conquista tem um gargalo, é uma trava que tem em Vitória da Conquista, que é exatamente a duplicação da Rio Bahia. Então, o nosso movimento Duplica Sudoeste vem aqui agradecer a vocês por dar esse espaço e dizer que a duplicação não é de Conquista, ela é da Bahia e é do Brasil. E vai ter repercussão positiva em todo o estado, e não só em Vitória da Conquista, e isso é uma consciência geral de toda a nossa região. Nós não temos nesse projeto, nesse movimento, nós não temos oposição. Todos os deputados federais, tanto da situação como da oposição, engajam nesse movimento, e agora,
no mês de julho, o governador da Bahia estará vindo para a Vitória da Conquista, anunciou hoje, está aí nos blogs de Conquista, que virá aqui para tratar desse assunto pessoalmente com o mesmo grupo que tratou com ele na época da campanha. Existe um compromisso do governador, nós fizemos acordo, nós fizemos reunião com os 3 candidatos ao governo da Bahia, com João Roma, com a ACM Neto e com Jerônimo, e levantando essas pautas, e como eleito foi Jerônimo, nós agora vamos cobrar dele, e ele está vindo à Vitória da Conquista para discutir esse sistema com a gente. E a duplicação é, sem dúvida, a obra mais importante para a nossa região. Zé, parabéns a você, né, em nome da população aí de Vitória da Conquista, que soube votar nos últimos 20 anos, né? A cidade cresceu, desenvolveu, continua desenvolvendo e o nível de politização aí está muito bom. A gente quer parabenizar vocês e colocar a TVI aqui à disposição. Estamos de portas abertas, inclusive em breve nós queremos estar com um estúdio aí em Vitória da Conquista, né? Uma TV aí, Vitória da Conquista. Queremos contar com o seu apoio e das demais pessoas aí que encabeçam essas lutas aí em Conquista e espalhe a gente por aí também para já crescer a nossa audiência aí. Tá. Eu agradeço a oportunidade e quando vier a Conquista, nos procure. Estaremos aqui para dar apoio naquilo que for possível, levar vocês nos grandes empresários, nas pessoas que são lideranças e que possam aumentar cada vez mais a sua audiência. Muito obrigado. Aqui, vendo os nossos estúdios aqui, nos dê esse prazer de vir conhecer aqui, tá bom? Tá, valeu, um abraço. Um abraço. Tá vendo aí? É aquilo que a gente falou, né, lá há pouco, né? A Vitória da Conquista Aí, tá há um um passo à engajamento, frente, você né? vê, né? Ó, ele falou uma coisa ali que eu achei porreta. Você viu que foram os empresários que se reuniram há um tempo atrás e lutaram pela questão do aeroporto de Vitória da Conquista. Exatamente. E que foi um dos grandes vetores. Se hoje o centro industrial de Conquista está pequeno, é por conta disso. O empresário quer ir na cidade que ele tem a condição de descer com o seu jatinho, olhar, ver as coisas, acompanhar de perto, porque ele sabe... Pensou? Antigamente ele tinha que descer em Ilhéus, pegar um carro para ir para Conquista. Quer dizer, e Itabuna, que é um absurdo a gente não ter um aeroporto. Não, e quer dizer, a gente tem um aeroporto, e né? não usa, Aí não usa. pela falta de um muro. Gente, é um negócio tão pequeno, Bizarro, essa questão aí, chega a ser bizarro. Quem tá de fora fala, que loucura é essa? Como é que tem um aí você vê o não, que não dá para descer avião. Não é para descer avião de grande porte, não. Me perdoe lhe interromper. O Eduardo Fonte trouxe aqui em Itabuna um membro, né, de uma empresa de São Paulo, piloto veterano já de aeronaves grandes, de voos internacionais. Nós saímos, eu gravei isso, eu tenho gravado, nós saímos com o carro da cabeceira da pista, ele mediu a pista, aquela questão do trevo, ele mediu tudo, ele falou... Não atrapalha. Não atrapalha nada. O que é que vai acontecer? Se for um avião, tipo, ele deu até um exemplo, um Airbus A319. Que é grande. É o pós-Ilhéus. Ele falou que ele passa ali no viaduto, né? Já com cerca de 200 metros de altura, então não interfere em nada. E ele pousa 100 metros depois da cabeceira, que daria tranquilamente, quando chegasse ali na altura da estação de passageiro, ele já teria feito a frenagem. Então é uma pista que dá para pousar tranquilamente, entendeu? É a mesma pista de Ilhéus. E com uma vantagem, que a nossa é de concreto armado, não é de asfalto. Diz que aguenta bem, porque né? ele tem os grooves, né? Que é chamado os grooves, que são aqueles a frenagem que ajudam na frenagem, né? Então, ele foi lá com a gente, eu tenho isso gravado, eu mostrei aqui num programa na TVI, e ele falou, Barbosa, aqui qualquer avião A319, o Boeing 737, pode pousar aqui tranquilamente. Aviões grandes, então, mas e o que se quer para essa pista não é nem esses isso. grandes, não é os grandes. Não precisa isso. Não precisa, são esses pequenos, então eu não entendo o porquê de ter uma resistência de gente de Itabuna contra voltar a operar esse aeroporto. É gente que não gosta da cidade. Só pode ser. Quer ver um exemplo? É o ex-prefeito que faleceu, né? Ele ia liberar o aeroporto, sabe por quê? Porque ele foi lá na Havan, em Santa Catarina, e o dono da Havan, né, que é o velho da Havan, né, que chama, esqueci o nome dele. É o Hung, né? É o Hung. Hung. Ele chegou para Fernando e falou, tem aeroporto na cidade? Que ele tem um avião grande, o avião dele é da Embraer. Eu tive lá quando foi em Beto Carreiro, né? Que a gente desce, né, naquele aeroporto lá, esqueci o nome o avião dele estava lá, um dos. Porque ele tem 2 jatos. É lindo, grande, é um avião grande mesmo. É aquele da Azul,
que a Azul compra da Embraer, exato, é um da daquele. Embraer. Rapaz, que Então, avião. aquele avião desce aqui tranquilamente. E ele queria descer aqui. Navegante, lembrei agora, o aeroporto de Navegantes. 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 Inclusive, o terreno que o Fernando arrumou para ele comprar ficava do lado do aeroporto. Então ele adorou, porque ele já fazia o hangar e Já descia ali. no fundo da loja dele, né? Aí. Então isso foi combinado. Aí o que é que o Fernando fez na época? Foi fazer o muro, tirou aquelas pedras que tinha no pátio do aeroporto, Sim, né? ajeitou. Melhorou ali tudo, mandou roçar, mandou limpar. Aí depois os moradores da Bananeira fizeram um protesto na BR e aí voltou tudo a estaca zero. Rapaz, mas ainda bem que tá saindo, né? Turma tá saindo dali da Bananeira, né? Tá. Então agora Augusto vai construir, né? Diz Já que está tem o parque construindo. linear, né? Que ele vai estar fazendo ali, vai arborizar aquilo ali, Já tudo, está vai construindo ajeitar. aqui no Jaçanã, Aí. né? As casas, são 80 casas, e vai tirar todas aquelas casas dali e vai fazer a avenida nova ali, que é para justamente não ter deixar motivo para ninguém voltar. Então, aí agora é a oportunidade. porque oportunidade. É um absurdo. Barbosa, você deixar de ter um equipamento que atravanca o crescimento de Itabuna por conta de um muro E meia dúzia de pessoas que ficam atravessando a pista. Pelo amor de Deus, e que não querem dar uma volta um pouquinho maior. Aí, essa pessoa que poderia até ter um emprego por conta da indústria que ia se instalar aqui, ia melhorar a condição de vida dela mesma. Inclusive, quando o Fernando esteve lá em Santa Catarina, iria vir um fabricante de refrigeradores e uma fábrica de bicicletas. Ia vir para aqui junto com a van. Olha aí. E aí, por conta do aeroporto, travou tudo. Então, esse aeroporto, eu disse aqui, lá, na semana passada, se fosse construir hoje um equipamento desse, era mais de 50 milhões. Não tem como. Só aquela pista de concreto ia gastar mais de 20 milhões. Não, nós não temos como. Você está vendo, para reformar um estádio de 8 milhões, não aparece essa dinheiro, celeuma aí, esse problema todo. Imagine um equipamento num custo desse. Não vai. E sendo que a gente tem um equipamento. Tem um equipamento. Agora eu vou lhe dizer por que eles não querem reformar o estádio. Por quê, Barbosa? Aí entra uma velha situação política, tacanha, coisa mesquinha de Itabuna, que aí até o Davis tem participação nisso. É que envolve a família Xavier no negócio. Será que é por conta... Tem. Sim, mas agora nós temos o Grapiúna também aí. Sim, aí já é outra história. Xavier. Mas o Itabuna está na mão da família Xavier, que graças a ele está de volta. Rapaz, eu não vou nem dizer. Eu vejo muita crítica nessa questão da família Xavier. Agora eu vou falar aqui como conselheiro do Itabuna Esporte Clube que sou, já fui diretor do Itabuna, também. né? Porque quando não estão os Xaviers, o time afunda. Acaba. Você não vê. Você vê, já passou quantas vezes. Quantos presidentes vieram? E a gente já teve até da outra vez, quando o Ricardo assumiu, que o clube social, era a fazenda de um ex-presidente que até cavalo, baia, tinha ali. Usava a piscina com pato. Ali na piscina, a gente teve que recuperar aquilo ali tudo. Então, essas críticas é muito fácil você estar de fora. É isso, é quem está de fora fica apontando. Agora, cadê que você tem a coragem de ir fazer, entrar no negócio e ver como é que é? Quanto é que custa um time de futebol profissional para jogar nesse nível? É por isso que eu também bato palma para Álvaro. Agora, com o Grapiúna, ele está sentindo, e essa questão de você ter que jogar fora, eu tenho que bater palma para Paulo do Gás, lá em Camaquã. Camaquã hoje é comentada estadualmente, nacionalmente, por conta justamente de ter abrigado o Itabuna e agora o Grapiúna. Então foi ruim para Camaquã? Não. Você ia no dia de jogos lá do Itabuna, a cidade lotada, os bares lotados. Rapaz. Eu tive que ir em 3 restaurantes quando teve jogo lá com o Bahia, procurando um lugar para comer e não tinha. Então imagine, será que não rola na economia, né, regional? Você tinha gente de Pau-Brasil, de Mascote, de Canavieiras, de Itabuna, né, da região como um todo. Então futebol é negócio e dá retorno. Eu disse aqui, olha lá, se você botar aqui o Campeonato Brasileiro da Série D, primeira fase, o Itabuna faz no mínimo 10 jogos. Que é entre os times daqui, os grupos, né? Aí você vai jogar com o time do Espírito Santo, com o time de interior de Minas, time do Nordeste, né? E movimenta. Aí cada cidade dessa que vem jogar aqui é hotel para jogador, para torcedor, para imprensa. É Uber, é táxi que movimenta, lanchonetes, restaurantes, vendedores ambulantes, né? Camisa do time que vai vender na cidade. E vende. Você viu, antigamente não tinha nem lugar para comprar a camisa do Itabuna. Quando chegava as camisas agora, era uma briga danada. Movimenta, rapaz. Movimenta eu vejo, eu tiro pro Riachão do Jacuípe. Cidade que a gente trabalha, e eu sou até cidadão lá de Riachão, né? Tem a Jacuipense, que é de lá, que foi vice do Baiano agora novamente, 2 anos como vice. E você vê o que movimenta na cidade. Lá tem a Arena Valfredão. Se você olha a Arena Valfredão, que é onde ele disputa os jogos, inclusive
time, né, da Série D, não é nada de tão assim, não, para você chegar e com equipamento como é o Itabu, não, rapaz. Olha, quando eu cheguei aqui, eu era criança, eu alcancei um campo que tinha no Jardim do Ó. Sim, ali na antiga Liga Desportiva. Você chegou a alcançar isso? Eu vi, ali já tá, eu vi Papai Noel descer ali de helicóptero. Eu assisti ainda uns 2 jogos ali, acho que era Janísero, Fluminense, o Vasco, né? O time daqui. Ali. Eu tinha 13 anos na época. Eu me lembro que era um estádio coberto, arquibancada coberta, era uma arenazinha aconchegante. Era boa. Na Inglaterra, tem time da Série A que jogam numa arena daquele porte. Pois é, e não tem dificuldade, até porque esse tipo de coisa, ainda mais uma arena central como aquela. Rapaz. Tanto que agora mesmo nós temos, aí ó, outra crítica, seu Davidson, você fez o campo do Amador de Itabuna, só que o acesso ali é horrível. Rapaz. Eu quero ver com essa chuva. Não, e com essa chuva, como é que a gente vai entrar ali? Você entra pelo Caique, é uma confusão danada. Eu acho que, né? Tudo bem, tá lá o campo. Legal, porra, também mas como você não foi falou. feito com cuidado, né? Observando esses detalhes, né? E não tem nenhuma arquibancada. Não tem. Aí você quer assistir o jogo, levar a sua família. Como é que você vai ter o entretenimento do domingo? Aí não tem banheiro pra você, né? Vai levar sua esposa, criança e tudo. Porque homem a gente se vira, né? Agora, pô, mulher é complicado, rapaz. E não pensam nisso. Esses equipamentos têm que ser planejados para isso. Para que Itabuna não fique só nessa questão de cachaçada. Porque você só tem bar. Final de semana, você tem o quê de equipamento de lazer? Você tem ali o Beira Rio, que você vai também não tem um sanitário, não tem uma sombra, não tem infraestrutura nenhuma. E aí é o quê? É boteco, ou praia para quem tem carro e dinheiro, ou então o boteco para quem não tem, e a maioria, né? Pois é, aí vai o quê? Boteco gera cachaça, gera confusão, briga. O marido chega em casa bêbado, briga com a mulher. Não, você não viu uma que matou o marido justamente porque chegou em casa agora, essa semana? Essa semana, rapaz, terrível. Então eu já disse isso aqui. Agora o político ele tem que ter sensibilidade e não pode ter essas picuinhas. Porque o Xavier vai ser beneficiado, o fulano vai ser beneficiado. Quem é beneficiado é a cidade, rapaz. Você quer ver outra coisa? Teve uma época aí que se falou de criar o Parque da Cidade, ali naquele terreno dos Kaufmann, em frente à prefeitura. A coisa parou justamente porque, vai beneficiar os Kaufmann. Meu Deus do céu! E aí vai fazer o quê? Se é uma desapropriação, alguém... Rapaz, não tem uma área central, ali é central, verde, teria condição de você fazer ali um anfiteatro para você ter os shows com artista. Ia ficar lindo aquilo tem o Parque da Cidade em Salvador, eu cansei de ir, é isso, eu cansei de ir com meus filhos no final de semana, pega a bicicleta, passei ali no parque e tal, depois vai ver um show de música com os artistas regionais. Podia fazer um zoológico, como tem Itapetinga, aqui pois não tem. Que é simples, não precisa ser igual o de Salvador, não. Pode ser uma coisa menor. Animais silvestres que a gente tem aqui mesmo. Da fauna regional. A própria CEPLAC podia doar bicho preguiça, né? Serpentes. Pois é, agora parece que é tudo a dificuldade. Isso não dá voto, isso não... Aí vão continuar evoluindo, porque Itabuna é a cidade do já teve aeroporto, já teve cinema, né? Que agora, graças a Deus, tem no shopping, porque até isso a gente tinha que ir em Ilhéus para assistir filme. Pelo amor de Deus, gente. Não, e aqui nós já tivemos 5 cinemas, né? Olha aí. Na época que cinema era enorme, era uma estrutura violenta. Eu já fui naquele Cine Itabuna, que tem aquela primeira parte e a segunda parte, assisti filme dos Trapalhões ali. Meu amigo, era gente no mundo. E as filas das sessões, várias sessões. Eu assisti ali Superman, assisti vários filmes. Assisti Gandhi. Aí você... E aí você tinha o Cine Oasis, ainda alcancei aqui, o Catalão, o Marabá, que era ali o Amélia Amado, eu peguei o Amélia Amado, que sempre tinha, passava nas escolas dando um descontozinho, a gente ia ali assistir. Assim, eu alcancei aqui ainda 5 cinemas, depois veio o shopping com 2. Depois dos 2, agora tem 4, né? Tem 4. Espero que fique aí, tá bom demais. E tá tendo movimento. Sempre tem. Sempre tem. E as salas são menores também, facilita, né? Facilita. Agora tem outro detalhe também. Os políticos, eles ficam puxando a cidade para baixo. Porque, como eu falei, dessa dicotomia que está no Brasil, aqui em Itabuna sempre teve. Então um grupo torce contra o outro. E aí trabalha contra. Você quer ver aquela questão do canal da Amélia Amado? Não foi todo coberto, porque disseram que iriam encapsular um rio. Aquilo era um rio, aquilo era um esgoto correndo no centro da cidade, rapaz, ali. E que não concluiu, porque justamente houve interferência política, disseram que iam encapsular um rio, que não podia fazer isso. E aí tá ali, aquela obra que parece um picolé, né? Você chega... E vira e mexe, cai um carro ali perto da garagem de ônibus. Isso da empresa de ônibus, justamente porque ali é um picolé. Você tá indo, você vem de uma pista que são 3 pistas, do nada ela reduz, afunila. Aí quem não é daqui, vê aquele negócio daquele se atrapalha mesmo.
É um absurdo. Então a gente precisa mudar essa mentalidade de puxar a cidade para baixo, né? Eu tenho discutido isso aqui. Nós, enquanto um canal de TV, né, que somos um elemento transformador, vamos estar sempre lutando para mudar essa realidade. A gente não pode mais ficar nessa, né? Que bom, Barbosa, que você seja mesmo sozinho, seja essa voz eu já do estou deserto. querendo contar com você, não quero ser sozinho. Não, nós estamos aqui, porque não é possível uma cidade com o potencial que tem, que eu coloco aqui, o Ita-Ilhéus, né? Itabuna e Ilhéus, o potencial que tem essas duas cidades ficar para trás de outras cidades, sem demérito nenhum a Vitória da Conquista, porque ela fez por onde, mas que nós temos uma condição melhor do que lá tem, e estamos atrasados e travado no tempo, no espaço, por conta dessa ingerência negativa que a política tem causado. Não vou dizer da política, que a política é boa. Essa politicagem que fazem com Itabuna. Exatamente. Doutor Alá, o senhor falou de Ilhéus agora. Ilhéus está tendo um problema com a paralisação do SAMU, né? E eles estão reivindicando lá. Nós temos até algumas imagens, não é isso, Barbosa? Tem umas imagens aí do SAMU de Ilhéus, né? Um morador de Ilhéus fez ontem, aí botou até no programa do Denilton, né? Vamos ver aí. As ambulâncias, quando vai sair para o atendimento, elas ficam de frente, ó. Só tem uma ambulância de frente, as outras, como você pode perceber, ó, elas estão em sentido contrário, ou seja, uma ambulância, duas ambulâncias, que inclusive uma está até em manutenção, a outra ambulância que está aqui, tá bom? E como nós podemos ver, tem essa outra ambulância que está aqui para sair. Então, no momento, só está tendo uma ambulância na cidade de Ilhéus para se sair. Então, ou seja, hoje o cidadão ilhéense está sem o atendimento do SAMU por completo, ou seja, 100% para atender a população de Ilhéus, só está funcionando 30% das ambulâncias na cidade de Ilhéus. E os servidores públicos municipais, eles querem um reajuste de 10% e R$100 no ticket. Só que a Prefeitura Municipal de Ilhéus só quer dar 2% no salário e R$100 de ticket. Ou o prefeito sugeriu uma outra situação, 4% no salário e R$50 no ticket. Só que a categoria não aceita. Então, ou seja, que descaso. É só uma particularidade de Ilhéus, não. Itabuna também está do mesmo jeito. Inclusive, eu não tenho nem encontrado a ambulância do SAMU aí no trânsito ultimamente. Eu estou achando que está tudo quebrado aí, porque o povo não para de adoecer, né? Acidentes acontecem todo dia. A gente não está vendo o SAMU. Até procurar saber, Bárbara, da Secretaria de Saúde, o que é que está acontecendo, né? Parece até que a Secretaria de Saúde conseguiu aquele prédio que era da CEPLAC, que estava abandonado lá. Ali perto do Grapiúna? E agora a prefeitura está limpando lá. Eu acredito que a prefeitura conseguiu aquele prédio que foi pedido pela Secretaria de Saúde. Ótimo. Tomara que tenha conseguido, porque já alivia um aluguel também do SAMU, né? Rapaz, não só o SAMU, né? O próprio prédio da Secretaria, né? Que está ali no Beira-Rio, que aquilo não deve ser barato, não. Não é não. E outra coisa, a prefeitura, o Augusto já estava atendendo no gabinete dele, agora parece que alugou outra sala no Atlanta. No Atlanta não, naquele prédio ali do São Caetano, né, o Trade. O Trade. Parece que o Augusto está atendendo ali. A prefeitura não informou a gente por quê, mas ele já saiu de novo do gabinete, né? Isso é ruim, né? A prefeitura fica sem identidade, né? Uma coisa que eu não entendo, Barbosa, é porque o que é que foi feito? Porque o prédio da prefeitura era aquele onde funciona uma faculdade, né? Tá ali. Alugaram ali por R$12 mil, que não é aluguel hoje nem de uma loja. Rapaz, é isso que eu estou dizendo. Ali não tem 60 salas. Não era mais negócio você chegar e transferir de volta o centro administrativo para ali, né, rapaz? Mas a universidade não quer mais sair dali. Sim, mas na época de Ivani, houve até uma audiência, né? Mas peraí, não é nosso o prédio? É do povo, Então, se é do povo e eles pagam aluguel, oxe, é eles que têm que dizer que vão sair ou deixar de sair? Eles alegaram na justiça que ia deixar de gerar não sei quantos empregos, não que ia existe prejudicar isso. os estudantes. Aí vai prejudicar a população que fica sem saber onde está a secretaria, porque está tudo espalhado, em tudo quanto é canto. Eu não vou dizer a parte de tributos, não, que tem que ser realmente fora dali, tem que ser um ambiente bom. Tem que atender bem o Tem que atender bem. Pagar, né? Eu tive agora em Eunápolis mesmo, rapaz, a superintendência. Digitalizado lá, né? Rapaz, o atendimento, você chega, depois eu vou marcar com o Aí, é um cara que é daqui, né? Sei, Marquinhos, ele é daqui de Itabuna. Tá em Eunápolis fazendo um trabalho fantástico lá e que poderia ser aproveitado aqui em Itabuna. E olha, lá aumentou a arrecadação e o povo paga feliz. Paga que nem sente. Então, eu acho que era bom. Vou marcar com o Marquinhos para trazer ele aqui para você faz online. Pronto. É bom que ele mostra lá, É isso, ele mostrar super... Rapaz, quando você vê como tá aquilo ali.
ali. É uma coisa fantástica, maravilhosa eu mesmo. soube que está digitalizado lá. Tudo computador de ponta, a pessoa chega, é recebida com um cafezinho, senta, ar-condicionado, falta carregar no colo. Mas tem que ser assim. E tem que ser. Porque o cara tá pagando imposto, vai lá para ainda Quem é mal gosta de atendido. pagar imposto Não é, e ser maltratado ainda? Aí O que nome não já tá paga. dizendo imposto, né? Imposto, pois é. Mas eu vou marcar com ele. Ou ele vem, mesmo que ele vem sempre aqui em Itabuna, que a família dele continua aqui em Itabuna. Ele faz essa ponte aérea aí, né? Certo. Eunápolis e Itabuna, mas se for o caso, a gente mostra lá e ele de lá mesmo mostra, até sai mostrando as instalações. Você vai ver. É bom para a gente mostrar um exemplo aqui para a cidade, né? Agora lá, para a gente encerrar, para mim não tomar muito seu tempo, né? Você já está aqui há um bom tempo com a gente. Hoje está sendo votado em Brasília, né? Pelo menos está um movimento aí do governo para passar logo as medidas provisórias, porque se essas medidas, né, estão sendo ameaçadas aí de caducarem até sexta-feira, se acontecer isso, vai transformar tudo no governo Lula, porque de 39 ministérios ele cai para 23, que é a última estrutura do ministério do Bolsonaro. Volta ao que era antigamente, porque a medida provisória tem prazo, né, para poder... Agora, por que isso está acontecendo? Rapaz, o velho centrão de novo querendo ter as benesses. Protagonismo, né? Você vê aí, né? Tanto que estão falando agora que vão mudar o ministro do União Brasil, né? Que vai ser um baiano, provavelmente, né? De Campo Formoso, esqueci o nome dele aqui. E ele já entra no embate com o Rui Costa, né? Mas aí é a questão da política doméstica, né? Mas não pode, interferir na questão nacional. Aí já querem tirar a BIM do Rui Costa por questões políticas. É isso, porque o grande problema hoje é o Elmar Nascimento. Estava aqui tentando lembrar o nome dele. Elmar Nascimento foi vereador lá de Campo Formoso aí, ó. E hoje é uma das cabeças do Congresso Nacional, né? Ele apoiou o governo Bolsonaro, apoiou, teve suas benesses, mandava e desmandava aí na Codevasp, né? Continua mandando, ganhou a queda de braço com o Rui e agora poderá vir a ser ministro. Por quê? Porque o Lira está tendo dificuldade por conta justamente dessa questão aí do Rui Costa. E ele vai ter que abrir mão. A questão nacional tem que sobrepor a essa questão local aqui. Com certeza. Deixa a eleição local ainda daqui a 4 anos. Vamos deixar para lá. Vamos fazer com que o Brasil ande e precisa desentravar essas coisinhas aí. E eu até fiquei admirado com a votação do arcabouço fiscal, né? Que foi rápido. É justamente isso, quando tem um tempo, porque lembre-se, logo depois o orçamento secreto voltou. Então, houve a negociação. Então é aquela história, né? Tem que negociar, não adianta. Esse nosso regime, ele não é nem parlamentarista, nem é presidencialista. É um misto. É um misto. Que o Ulisses Guimarães, que queria continuar mandando, gestou essa coisa aqui. E aí, para hoje você governar, você tem que fazer concessões ao Congresso. Tem que sentar para conversar. Você viu, o Centrão mandou no governo Bolsonaro e vai mandar no governo do PT e vai mandar no seu governo, se você for presidente da República, no meu, se eu também for. Não vai ter jeito, você vai ter que sentar. Ou muda o nosso sistema, né, político, ou vamos continuar desse jeito, tendo que fazer essas concessões. Olha lá, o que é que você achou ontem da visita do Maduro ao Brasil e o discurso de Lula tratando ele como um democrático? Que de democrático a gente sabe que não tem nada. Mas vamos Recebido lá. no tapete vermelho, hein? Sim, o sheik árabe também, que deu as joias no governo Bolsonaro. Eu não vou entrar nessa briga. Não, mas veja bem, não vou entrar nessa briga também não. Mas veja bem, se Lula se elegeu com um discurso que é contra a ditadura... Bolsonaro também não se elegeu com esse discurso que era contra a ditadura. Sim, mas só que aquela história... não fez ditadura, né? Não fez o quê? O sheik árabe que veio aqui, que deu joia, que ele recebeu também do tapete vermelho, também numa ditadura que diz respeito a direitos humanos, a mesma forma. É isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer o seguinte, se você tem um discurso, você tem que ter a prática. Sim, mas aí você é que não pode tá. receber um presidente com aquela honraria. É isso que eu coloco, com a mesma coisa do outro, sendo que porque é ditador de direita é recebido, o outro porque é ditador de esquerda não é recebido. Então é isso que a gente tem que acabar com essa hipocrisia, me desculpe até o termo. Tanto de um lado faz e critica, como o outro faz também e critica. Mas eu não estou nem me referindo a Bolsonaro, não. Não, mas eu estou colocando... Eu estou me referindo a Lula porque Lula tinha esse discurso contra o antidemocrático, que todo mundo que é ditador é fascista, que é isso e aquilo. Ora, se todo mundo que é ditador é fascista,
fascista, é antidemocrático, por que que a Venezuela não é? Por que que Cuba não é? É nisso que eu coloco essa questão da hipocrisia, tanto de um lado como de um outro, de dizer que falar que são democratas. Vamos ser democratas aqui dentro. Certo. E essa questão de política internacional, externa, é um grande problema. Nós não sabemos lidar com essa questão da política externa. Por isso que o Lula mesmo fez a bobagem de falar lá, né, em relação à Ucrânia. A Ucrânia, abra mão de um pedaço de seu território. Eu queria ver se fosse o contrário Brasil, aqui, né? do Se ele ia Brasil, abrir mão. se abrir mão de um pedaço do Rio Grande do Sul para a Argentina para acabar com a briga do futebol que a gente tem lá com eles. Não é assim. Eu acho que o Brasil volta a ter protagonismo internacional. É importante você receber figuras até como o Maduro até porque você quer se colocar como um dos players do jogo Não, mas eu não internacional. sou contra que ele receba um presidente, Eu né? entendi. A questão de você chegar e Você falar fazer um discurso do daquele, discurso dele. inclusive se colocando contra os Estados Unidos, dizendo que uma medida que os Estados Unidos tomou contra a Venezuela, que é pior do que uma guerra, que mata muito mais gente. Eu até concordo, mas a gente não pode entrar nessa briga. Não, é justamente nisso que eu também concordo. O Brasil sempre teve um Itamaraty forte. Olhe como foi que nós crescemos ouvindo falar do Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco foi um grande estadista. Nós conseguimos o Acre está lá, é território brasileiro que ganhamos da Bolívia, negociado, a gente comprou um pedaço lá, não teve guerra, não teve sangue, não teve nada. Bem como as fronteiras hoje brasileiras, onde tinham questões de disputa, a gente resolveu na base justamente da conversa e da política. E é isso que a gente tem que voltar a ter. O governo Lula fala umas besteiras, como também falava o outro. Então, mas é aquela história. Eu acho importante, se nós queremos ampliar essa carteira de negócios que a gente está, e é para isso que serve as embaixadas, é para isso que serve a diplomacia brasileira no estrangeiro, é ampliar, fazer com que a gente possa vender nossos produtos lá fora, é fazer com que a gente possa trazer com preços módicos aquilo que nós não conseguimos aqui dentro produzir. Eu acho que é esse o caminho que tem que ser feito. Agora, críticas que vai fazer porque você tem uma ideologia assim ou ideologia assado, infelizmente é essa dicotomia que a gente tem que tentar se afastar, Barbosa, mas que infelizmente está posta, está colocada aí. Vamos torcer que na próxima eleição, agora em 26, a gente tenha condição de ter uma conversa menos ideológica e mais pragmática em benefício do Brasil como um todo. É isso que eu espero, pelo menos. Eu também. Acho que o Brasil precisa andar, a economia precisa desenvolver, né? Quem quiser fazer política, eu acho que tem que esperar no mínimo 3 anos. Aí no último ano de governo Lula, aí entra na política, critica, faz o que você quiser. Mas a gente tem que dar esse crédito e torcer para que dê certo, né? Sim, não pode. É Não como eu pode vejo torcer agora, pro a gente outro lado. torcendo pro outro. Agora, não, aí você vai tá quebrar, torcendo contra o Brasil. Torcer contra o Brasil, torcer contra a gente. Quem vive aqui nesse país somos nós. Se o governo for bem, quem vai sair bem somos nós. Se o governo for horrível, vai pra ser todo ruim para mundo. todo mundo. Então, essa besteira, por conta dessa questão ideológica, estamos indo para a beira do precipício por conta disso. Não é possível que a gente continue com essa mentalidade, né, tacanha, que levou aí Itabuna a estar da forma como está. Você não vai querer que o Brasil aconteça o mesmo. Pois é, e a gente não pode ficar também nessa dicotomia Bolsonaro, Lula, não, vamos pensar agora no Brasil. Aí daqui a 3 anos a gente bota o bloco na rua, quem é contra Lula, quem é a favor, mas agora não é hora de eleição, né? Tá muito cedo. Concordo. E tem muita gente criticando o Lula também, por isso que você falou, né? Porque o Centrão quer comandar as ações, mas tem gente até aliado do Lula também que está querendo esse protagonismo, o pessoal do PMDB, porque é o seguinte, da outra vez Lula abriu mão e fez essa negociação de cargos com os partidos, e deu no que deu. Ele acabou sendo até preso, né? Em função do que aconteceu no Brasil. O Lula hoje está mais centralizador, ele não quer dar esse poder aos partidos e nem aos ministérios, para depois ele não ter que responder O problema é que ele tem que negociar, né? Hoje você só tem uma oposição verdadeira no Brasil, que é o PL. Tá ali. O resto é adesista. O resto é adesista. É base. É base. Aí vai brigar e ele vai ter que conversar. E para ele operar essa base, porque ele precisa de voto no Congresso, ele tem que abrir mão de alguma coisinha. Só que é como você mesmo falou, gato escaldado tem medo de água fria. Ele já está com quase 80 anos. Não vai querer passar sair, pelo... e ele sabe que ele teve essa oportunidade, né, de limpar a sua biografia, que foi manchada. Então, se ele não terminar bem esse governo, o nome dele vai ficar ruim para a história, porque ele não vai mais voltar a ser candidato. Pela idade dele, eu não acredito que ele vá, né, eu acho até que ele está preparando o Rui Costa para isso, é uma opinião minha, né.
Mas tudo também só vai dizer lá na frente, né? Lá, Sim, vamos. daqui a 3 anos. É isso, vamos ver o que acontece, que ainda tem muita água para passar. rolar. Alá, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui fazer esse programa com a gente, viu? E espero que semana que vem você esteja de volta aqui com a gente. Estando por aqui, você sabe que a gente vem. Obrigado, Alá. Um abraço, Barbosa. A gente conversou com Alá Góes, aí, especialista, né, de advogado, especialista na área política. E agora está dando essa força aí. Inclusive, a gente nem falou, né, como é que foi a festa lá, o evento da associação. Eu acompanhei pelas redes sociais, né? Foi muito bom, foi muito bom, Barbosa, né? Tivemos mais de 14 municípios aí com câmaras de vereadores representados. Você vê como a região é carente de eventos como esse, né? E mostrando mais uma vez que é possível você trazer palestrantes de nível aqui para nossa região, sem você precisar ter que se deslocar para Salvador, para Brasília, para o Rio de Janeiro sem e tal. contar com o que nós temos aqui. Você, por exemplo, deu uma excelente palestra lá, eu vi, né? Obrigado. Eu assisti, acompanhei. Então, aquilo ali é importantíssimo para os vereadores, né? Principalmente aqueles que estão iniciando na carreira política, né? E de municípios menores, que a gente teve lá, gente, ó, de Pau-Brasil, Barro Preto, Itaju do Colônia, Santa Cruz da Vitória, né? Almadina, ali Quaraci, Itapitanga. Então, a região foi. O bom é isso. E em breve, agora nós temos outro evento lá em Várzea da Roça, ali, perto de Jacobina, o próximo. Rodar, que a Bahia é grande, é do tamanho da França. É verdade. Valeu, Alá. Parabéns, viu? Obrigado, Barbosa. É isso aí. Bárbara Oliveira. Programa Nacional de Segurança Pública como Cidadania, o PRONASSE, nós temos uma matéria. O Pelourinho foi palco nesta segunda-feira do lançamento do novo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, com as presenças do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e do governador Jerônimo Rodrigues. Foram entregues 21 viaturas, 9 drones, munição, pistolas e kit da Força Nacional. Ao todo, a Bahia recebeu 3,9 milhões em investimentos. O ministro explicou que o programa tem 5 eixos. Nós enfatizamos nesse momento, em primeiro lugar, o combate ao feminicídio, daí essas ações que nós estamos lançando. O segundo, combate ao racismo. O terceiro eixo, assistência ao trabalho e educação dos presos e dos egressos, para evitar reincidência. Em quarto lugar, apoio às vítimas de violência. E em quinto lugar, nós temos o trabalho com capacitação, formação, que é o chamado Bolsa Formação. O governo do estado também entregou 68 motocicletas e 27 viaturas. Inaugurou a sala de videomonitoramento do 18º Batalhão da Polícia Militar, com quase 100 câmeras espalhadas pelo Centro Histórico de Salvador. Jerônimo Rodrigues e Flávio Dino visitaram as instalações. O Pelourinho tem população, o Pelourinho tem comércio local, então nós queremos fazer uma atuação permanente aqui. E a central de monitoramento que nós inauguramos hoje, o ministro inclusive inaugurou comigo, é a revelação daquilo que queremos fazer em outros cantos de Salvador, da região metropolitana e do interior do estado. Para quem trabalha no centro histórico e depende do turismo, as ações anunciadas pelos governos estadual e federal vão garantir um ambiente mais seguro. Isso traz mais fluxo de gente para a cidade, aumenta a rotatividade de turista, até o próprio cidadão baiano vem visitar o centro histórico, ele se sente seguro. Né, Bárbara? É verdade. Sobre o monitoramento das câmaras agora, vamos esperar, né? Um avanço na segurança pública da Bahia. Nós temos a Dalila Reis com o quadro 10% agora. Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%, o seu quadro Os 10%. Hoje nós vamos começar uma série de insights profundos que irão te ajudar de forma determinante na sua vida pessoal e profissional. Então, eu já peço aqui que você compartilhe com os seus amigos, que você marque a gente que está assistindo o nosso programa e coloca aqui pra gente quais são as chaves que estão virando com essas dicas e insights profundos, que se você aí colocar em prática, pode mudar a sua vida. Hoje eu quero falar para você sobre do porquê o Titanic naufragou e o que esse naufrágio tem a ver com a sua vida e com a minha.
Eu quero te falar que eu fiz pesquisas profundas e de fontes seguras de que realmente tudo poderia ter sido evitado. E sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Que muita gente está naufragando na vida pessoal, na vida profissional, na saúde, nos relacionamentos, pelas mesmas negligências que fizeram o Titanic afundar naquela noite. Então fique comigo, chega aqui, porque o que eu vou te passar muda a vida de qualquer pessoa. E eu já quero dizer para você que você aí precisa ser os 10%. Os 10%, ele pega uma dica de ouro e coloca em prática e muda de vida. E a massa e os 90% ouvem, entendem algumas coisas, mas não praticam, não colocam em execução. E a sua vida e o seu barco da sua vida continua indo à deriva e, infelizmente, naufragando. Então, fique comigo e coloque em ação, porque eu vou te passar aqui coisas interessantes. Quero fazer com que você volte à história comigo e entenda que o último porto de escala final do Titanic foi na Irlanda, na Europa. E ali, antes do naufrágio, eles pararam na Irlanda, foram lá conhecer a cidade nesse porto e não imaginavam que ali seria o último dia, o último passeio, a última parada de suas vidas. Com isso, a gente já entende que todo e qualquer momento pode ser único, é único. E nós precisamos estar sempre dando o nosso melhor nesses momentos, porque qualquer momento tudo pode começar ou tudo pode acabar. Hoje existem vários museus e vários monumentos, lugares que fazem menção ao Titanic, principalmente na Irlanda. A gente tem outros lugares, mas existem aí na Irlanda museus que trazem, que fazem menção e conta de forma detalhada como realmente aconteceu o naufrágio, por quê, e traz também utensílios muito bacanas, relíquias que nos fazem nos sentir como se nós estivéssemos dentro daquele navio, daquele cruzeiro, o Titanic. E o que eu quero dizer para você, como eu já disse no início, é que o Titanic foi uma grande invenção, podemos dizer assim. O Titanic era uma relíquia da época e ele era líder na questão de cruzeiros e navios, era muito famoso. E o que eu quero dizer para você é que, infelizmente, não foi uma fatalidade. Fatalidade é algo que acontece que ninguém pode controlar. Fatalidade é algo que é como se fosse um fenômeno da natureza e não podemos prever. O que aconteceu com o Titanic não foi uma fatalidade. Estavam a bordo 2.208 pessoas. Pessoas essas que eram amores de outras pessoas. Pessoas que trabalhavam, pessoas trabalhadores, familiares, cada um com sua profissão, com seus motivos, ali tirando férias, alguns trabalhando, outros curtindo. E eram 2.208 pessoas naquela época. E no quarto dia, após o início da viagem, acontece o naufrágio no Atlântico Norte, na Inglaterra. Em 2h40, na madrugada de 15 de abril de 1912, o resultado foi a morte de 1.496 pessoas. Aquele navio não era subestimado. Aquele navio, os seus arquitetos e construtores disseram que jamais ele poderia afundar. Mas, no quarto dia de viagem, em 2h40 na madrugada, ele afunda e leva com ele 1.496 pessoas. Será que foi uma arrogância? Dizer que jamais ele afundaria? Não foi fatalidade. O que a gente consegue começar a entender é que, se nós não tomarmos os devidos cuidados, o nosso navio pode naufragar. E esse naufrágio tem a ver não só conosco, com a nossa empresa,
com os nossos objetivos ideais, mas com vidas que se relacionam na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando você acerta, muitas pessoas são beneficiadas com isso. Quando você aí erra, muitas pessoas também acabam sendo prejudicadas por isso. E aquele erro ocasionou 1.496 mortes, que eram amor de alguém, funcionário de alguém, um profissional de alguma área. Eram vidas essas que não voltam por questões de negligência. E eu vou detalhar para você qual foi essas negligências. Foi uma sucessão de erros, tá? E eu não vou conseguir detalhar todos os erros para você que ocasionou o naufrágio do Titanic, tá? Mas os motivos, em resumo para você, são a questão da liderança negligente. A gente já vê aí a questão da liderança. E eu, como um especialista em liderança e em outras coisas, eu quero dizer para você que a liderança, ela é responsável pelo melhor resultado ou pior resultado de qualquer circunstância, tanto na questão pessoal como profissional. A liderança daquela embarcação, daquele navio, foi totalmente negligente naquilo que se precisava fazer. A pergunta que eu te faço: quais são as negligências que você aí tem cometido em todas as áreas da sua vida que tem feito você afogar um pouco cada dia? Porque eu vou te dizer uma coisa: a negligência é um perigo muito grande que nos faz pagar um preço muito alto. Negligência é você saber o que tem que fazer e não fazer. O que é que você tem que fazer na sua empresa que você sabe que precisa fazer e coloca adiante e tem procrastinado? Eu vou te dizer que é isso que vai afundar o seu navio, é isso que vai afundar a tua empresa, é isso que vai afundar a tua vida. O que na vida você tem aí negligenciado na questão da tua saúde, na questão do teu conhecimento e desenvolvimento pessoal? O que você negligencia afunda, se desfaz. Então, de primeira instância, quero te dizer aqui que você não cometa o erro, de ser um líder da sua própria vida ou de qualquer companhia naquilo que tu faz negligente. Outra questão também que fez com que o Titanic afundasse naquela noite foi a inexperiência náutica. Eles não tinham muita experiência, um conhecimento aprofundado nas questões náuticas de controle, e por isso o navio veio a afundar. Eles poderiam sim ter avistado aquele iceberg a alguma distância que pudesse fazer com que ele desviasse, ou não só desviasse, mas que nem passasse por aquele espaço onde estava o grande iceberg. Mas a negligência e a falta de experiência o fizeram realmente colidir com o iceberg. E eu te pergunto, será que você aí não precisa investir em conhecimento? Porque eu vou te dizer uma coisa: não é conhecimento uma vez que você adquire que você já está pronto para poder aí navegar o navio da sua vida. O conhecimento e a experiência, que é o que? O conhecimento aplicado, ele precisa ser alimentado todos os dias da nossa vida. E a falta de experiência náutica fizeram com que eles não vissem o risco, o problema, antes que ele acontecesse. E também foi uma negligência. As pessoas inteligentes, elas entram no buraco e elas conseguem sair do buraco que seja um problema. As pessoas sábias, elas veem o buraco de longe, elas enxergam o iceberg de longe e elas jamais colidem com ele. Você aí é o sábio ou o tolo? Você é o competente ou incompetente? Você precisa dar um basta na sua vida e deixar de ser incompetente. Você aí precisa realmente buscar se capacitar para enxergar os riscos, os demais riscos na sua vida profissional e pessoal, na sua empresa, antes que eles virem uma urgência e que você não consiga mais fazer nada para resolver o problema, tá? E não menos importante, falta de treinamento e regras na altura. Eles não estavam treinados
nem para circunstâncias normais, muito menos para uma situação onde, né, ocorresse um naufrágio, como realmente aconteceu. E a falta de treinamento e desenvolvimento é o que realmente tem acabado com muitas empresas, com muitas pessoas, porque o autodesenvolvimento, o treinamento, faz com que nós estejamos prontos para qualquer urgência e emergência. Faz nós estarmos prontos até para algo que nós nem mensuramos, nem imaginamos que poderia acontecer. Mas como estamos o tempo todo em treinamento, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele vai criar recursos para conseguir soluções que resolvam qualquer tipo de problema. Eu te pergunto, o quanto que você tem treinado os seus colaboradores? O quanto você mesmo, indivíduo, tem buscado treinamento de desenvolvimento pessoal, de liderança, de saber sobre vida, sobre negócios, sobre relacionamentos, sobre pessoas. A falta de treinamentos e regras na altura da exigência, fizeram com que o Titanic viesse a afundar. E não só isso, mas também houve má gestão na distribuição dos botes salva-vidas. Jogaram botes salva-vidas no mar sem a quantidade correta de pessoas dentro do bote, e houve toda uma má gestão por conta do desespero e por conta da insensatez. Eu quero te dizer como é que você tem gerido a sua vida. Os teus resultados vão te mostrar como você tem gerido a tua empresa e a tua vida. Olha para você sem lupa e sem filtro e faz aí uma análise muito verdadeira e sincera do que tem acontecido com você. Será que você não está cometendo os mesmos erros, tanto pessoais como profissionais? Pessoais e coletivos, que também aqueles tripulantes do Titanic cometeram? E será que é necessário você cometer esses erros novamente? Porque eu vou te dizer uma coisa, o que faz com que uma empresa, uma pessoa afunde, eu posso te dizer, em questão de experiência, em muito estudo, que são quase os mesmos motivos. Infelizmente. Então, mesmo que o navio tivesse colidido, como colidiu, com o iceberg, se eles tivessem um treinamento, uma maturidade, uma liderança, eles conseguiriam salvar muito mais pessoas, ou talvez todas, se eles conseguissem gerenciar os botes e aquele momento de pressão. Às vezes, realmente, as coisas dão errado sem que a gente faça nada para que isso aconteça, sem que haja erros. A vida, ela nos acomete realmente de fatalidades. Mas até quando as fatalidades, os desafios aparecem, quando nós estamos preparados e prontos, nós conseguimos administrar os erros, os problemas e conseguimos reverter toda uma situação. Eu te pergunto, você aí está pronto para reverter toda e qualquer situação da sua vida pessoal e profissional? Eu acho que está na hora de você começar a deixar de ser uma criança e começar a ser um adulto. E eu falo na questão de maturidade emocional e profissional. Quando você se tornar um adulto, com certeza você terá domínio sobre todas as coisas. Eu já estou finalizando. O que eu quero dizer para você é que depois dessa tragédia, após o naufrágio, muitas empresas náuticas, muitos cruzeiros, né, e muitas convenções foram feitas para evitar novamente esse tipo de desastre, ok? E infelizmente que isso ocorreu depois de uma situação tão desastrosa. O Concórdia também foi um cruzeiro que veio a naufragar, né, de certa forma, em 2012, se eu não me engano, se não me fale a informação e a memória. E depois desses naufrágios até o Titanic, hoje eles treinam de forma diferente os seus tripulantes, que são os profissionais que trabalham dentro do cruzeiro, tá? E estão em constante treinamentos e mudaram também algumas regras, algumas análises. Infelizmente, eles se prepararam depois que aconteceram toda a tragédia. E hoje a situação é tão grave, eles entenderam a responsabilidade e a seriedade do trabalho, que o comandante, que é o líder máximo da companhia, se ele afundar, se ele causar algum problema à viagem, ele vai preso.
E o exemplo disso é que o comandante líder do Concórdia foi preso por essa situação, né, do naufrágio do navio e está preso até hoje por conta da irresponsabilidade e por conta da incapacidade e da incompetência. Então, existem erros na nossa vida que realmente nós não recuperamos nunca mais certos naufrágios. E a penalidade é muito alta. Eu quero dizer que todo tempo a gente vai ter que pagar um preço, mas você aí não precisa pagar preços desnecessários. Então, por favor, não aprenda só com tragédias, que você possa se preparar para, antes da tragédia, você agir muito bem. Em sua época, finalizando o insight sobre isso, eu quero dizer para você que em sua época o navio ele foi considerado o maior até então. E seu marketing foi feito o melhor possível, não existia outro navio melhor para se viajar, para se viver umas férias e uma experiência magnífica. O marketing do Titanic era o melhor possível antes do naufrágio. Hoje, infelizmente, ele é lembrado como a maior tragédia marítima de todos os tempos. E o que a gente entende com isso é que nem sempre o melhor é o que parece. O Titanic era o melhor no que fazia, no que era, no que se comunicava, na questão do marketing e tal. Porém, a gente consegue entender que nem sempre o melhor é o que parece. O Titanic não era o melhor navio, ele não era a melhor navegação e não proporcionou às pessoas aquilo que prometeu para elas. Eles prometeram uma viagem divertida e segura, e não foi nada disso que aconteceu. Então, cuidado, você aí que se acha melhor, cuidado, porque talvez essa arrogância, com muitas negligências, te farão uma vergonha alheia, como foi o Titanic. Nem sempre o melhor é o que parece, e da tragédia surgiram melhores estratégias, negócios bilionários surgiram após a tragédia do Titanic. Porém, vidas se perderam no desespero e insensatez. Vidas essas que não retornam nunca mais. Dos erros da tua vida, dos erros da tua vida pessoal, nos relacionamentos, nos erros da tua vida profissional, existirão quebras, existirão situações que você não irá recuperar nunca mais. Então seja prudente e faça o que tem que ser feito. Isso é liderança, isso é maturidade, isso é profissionalismo. Fatalidades existem, ok? Porém, hoje, 80% dos grandes naufrágios, eles ocorrem tanto na vida pessoal como na vida profissional por negligência e falta de conhecimento. E eu quero dizer para você, o que falta para que você deixe de naufragar todos os dias na sua vida? Eu quero perguntar para você aqui, o que é que você vai precisar perder na sua vida para que você tome as decisões, e não só decisões, mas atitudes de ser uma pessoa e um profissional de excelência. A vida exige movimento e exige rupturas para sermos melhores e galgarmos mares mais calmos, profundos e tranquilos. O insight que eu deixo para você é que em tempos de glória, não vacile. E em mares calmos, desfrute. Aproveite as coisas boas que acontecem na sua vida. Mas, em todo tempo, não deixe de se capacitar. Em todo tempo, assuma a autorresponsabilidade. Em todo tempo, se desenvolva. Se você gerir bem o seu tempo, você vai conseguir administrar tudo o que é preciso para que você aí viva uma vida realmente que vale a pena viver. Eu espero que você não naufrague como o Titanic. Eu espero que você não seja lembrado ou lembrada como alguém que tinha um marketing muito bacana, alguém aí que tinha uma fama de que era, mas que na realidade não era nada aquilo do que as pessoas pensavam, porque são os nossos resultados que realmente dizem quem somos nós. Então, que você decida diariamente a ter resultados positivos pela prudência e por maturidade de fazer o que precisa ser feito. Um grande abraço e eu espero você no nosso próximo encontro.
Tá aí a Dalila Reis com o quadro 10%, sempre falando, né, dicas importantes sobre liderança, né? Aconteceram tremores de terra aqui na Bahia, né? Foram registrados na cidade de Jacobina e Maracás. O laboratório sismológico da UFRN registrou os tremores em Jacobina, acontecendo na madrugada de sábado, no dia 27, né? As atividades sísmicas aconteceram às 2h27, né, na madrugada. E a magnitude preliminar foi calculada em 2,3. Logo pela manhã desse mesmo dia, né, outro tremor foi registrado na região, município de Maracás, né? O tremor aconteceu 11h55 da manhã. Magnitude preliminar foi calculada em 2,1. O laboratório sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda a atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia, né, e em todo o Nordeste do país. Teve também um acidente, né? O homem pilotando uma cinquentinha colidiu, né? Ele estava em alta velocidade, colidiu em um barraco, né? O Departamento de Polícia Técnica, DPT, identificou o corpo por volta das 10 horas dessa segunda-feira. O homem que morreu no acidente ocorrido nessa madrugada, Rua José Alves Franco, quando ele caiu de moto e fraturou o pescoço no bairro São Roque, em Itabuna. Ele pilotava uma cinquentinha que colidiu em um barraco. Ele vinha em alta velocidade. A vítima foi identificada como Ricardo Alves de Souza, de 41 anos. E ele era pescador e morador do bairro Vila Azara, em Itabuna, onde ele era muito querido, né? Então ele perdeu o controle dessa motocicleta de 50 cilindradas e colidiu aí nesse barraco. Ele morreu e deixou 2 filhos, né? Tá aí um alerta para você que está conduzindo o veículo, né? Para ter atenção, porque não é brincadeira, acidentes acontecem a todo instante, a gente está aqui noticiando, infelizmente, né? Em Cipó, que fica a 260 quilômetros de Salvador, no domingo, dia 28, a Polícia Rodoviária Federal recuperou uma moto Honda CG 160, que foi roubada, e prendeu o condutor por receptação, né? A equipe da PRF realizava fiscalização ao longo da BR-110, quando flagrou esse motociclista de uma moto de cor vermelha realizando ultrapassagem proibida na via. Então foi feita a abordagem e após a vistoria na motocicleta foi constatado que tinha um chassi alterado, né? E ele estava tentando encobertar a origem ilícita do veículo, já que a moto original possuía a ocorrência de roubo, registrada em julho de 2021, em Itabaiana, Sergipe. A placa colocada na moto também era falsa e remetia a uma Honda Bis de outra cor, e modelo totalmente diferente do que foi apreendido, que era vermelho. O motociclista, um homem de 36 anos, informou à equipe que comprou a moto com um parente e tinha conhecimento que era de leilão. Disse também que não poderia estar circulando com a motocicleta, né? Ele foi orientado para não circular com a motocicleta e ele foi encaminhado para a Polícia Judiciária. Essas foram algumas notícias locais aqui que a gente passou para você hoje, né? Muito obrigado pela sua audiência, por participar aqui do programa TVI News, né? Esteja junto com a gente na programação da TVI. O próximo programa que vai ser apresentado é o Alerta Cidade, para você que acompanha o ao vivo e para você que acompanha o gravado, podem ser outras programações, tá bom? Quero agradecer a você pela audiência, pela parceria. Esteja sempre conosco. Até amanhã, com fé em Deus.